Oi, Jean, você tá por aí? Oi, tô aqui. Acho que a gente podia começar já, né? Já entraram algumas pessoas, aí o pessoal vai entrando aos poucos. E essa reunião também vai ficar gravada, para quem não conseguiu participar, assistir depois. Maravilha, então. Tá ok. Acho que eu tenho que botar essa câmera aqui para girar. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos os parentes que estão aqui nessa live. Eu sou Jean Ramos Pancararu. Estou como coordenador de articulação aqui do Portão de Culturas. E a finalidade dessa live hoje é para a gente dialogar um pouco, tirar algumas dúvidas e construir uma ponte ainda mais segura para esse processo que nós estamos vivenciando, que é o de criar a teia dos pontos de cultura, né, do Brasil inteiro. Nós queremos integrar esses pontos com o objetivo de fortalecer mesmo essa, essa ação, que é uma ação que nos leva para um lugar de conhecimento e de acesso da política pública cultural. A história dos pontos de cultura não é novidade, né? Já tem muitos anos aí atuando, mas a gente também sabe do tanto de dificuldade que se apresenta, né, nas gestões desses pontos de culturas. Sabemos que existem pontos de culturas que foram ativos há mais de 10 anos, 15 anos, e que por algum motivo também não conseguiu dar sequência, e é compreensível essa situação pela burocracia e por todas as coisas todas as dificuldades que assola, né, assim, o nosso povo. A ideia aqui é para a gente facilitar o ingresso nessa rede de pontos de cultura, tanto para novos pontos, como para pontos que já estão em andamento, que já estão funcionando, que já têm o seu certificado. Essa ação é promovida pelo Pontão de Culturas Indígenas Cavaleiros de Jorge, né, o único pontão de culturas indígenas no Brasil, e ele assumiu essa responsabilidade para que nós pudéssemos integrar essa rede e ser um facilitador, né? Olha que risco que a gente correu, porque se nós não tivéssemos esse pontão de cultura, certamente nós estaríamos correndo atrás ainda para abrir esse pontão de cultura para poder desenvolver todas essas ações que nós estamos fazendo. Nesse primeiro momento, a, a ideia é a gente falar sobre os formulários que foram criados, o formulário que foi criado para o preenchimento com as informações de cada ponto de cultura em cada região do país. Esse formulário ele tem como objetivo mapear as ações coletivas que são desenvolvidas dentro dos territórios por indígenas, visando também diminuir os atravessadores nesse processo. É exatamente por isso que nós estamos marcando sempre esses encontros cara a cara, né? Vamos dizer assim, da melhor forma e da condição que é possível, porque estamos num país tão extenso
e com tanta diversidade, reunir todo esse povo em um lugar só ia levar um ano de produção e olhe lá. Então, estamos utilizando aqui dessa tecnologia que faz com que nós estejamos em tempo real conversando e entendendo melhor. Bom, esse formulário ele está disponível para o preenchimento, aonde você vai fazer todos os apontamentos que você da região onde você está, quais são as suas dificuldades, se você já é um ponto de cultura, aonde você encontrou dificuldade para manter essa gestão. E aí esse momento é para tirar dúvida mesmo, é para que vocês perguntem o que vocês ainda não sabem, o que precisam deixar nítido para cada um, deixar claro, né? Vocês podem pedir auxílio, nós temos uma equipe que está à disposição para que as dúvidas sejam sanadas, para que esse mapeamento seja o mais completo possível. Essa é a primeira ação pública, vamos dizer assim. Depois dessa ação do preenchimento dos formulários, a gente vai para uma outra etapa, que é para a etapa de cadastro e reconhecimento de ponto de cultura junto ao Ministério da Cultura. Então, para algumas pessoas que já estavam pensando, eita, preenchi o formulário, quero saber que dia eu vou ser ponto de cultura. De forma estratégica, nós percebemos que essa era a melhor forma para que nós tivéssemos a maior quantidade de pontos de cultura reconhecidos. E por isso que nós usamos essa estratégia. Primeiro, juntar todas as informações, saber de cada canto do país que tem um ponto de cultura, inserir isso no mapeamento que nós estamos fazendo, e a partir disso, a gente ir para o reconhecimento, que é junto ao Ministério da Cultura. Ter um ponto de cultura hoje não lhe dá um certificado físico na mão. Mas a partir do momento que você faz esse cadastro, você já entra no sistema e no mapeamento e você vai se reconhecer ali. Esse não reconhecimento de ter um papel na mão não quer dizer que você não está habilitado. Pelo contrário, você vai estar habilitado sim no sistema para que você possa acessar as políticas de incentivo cultural, que seja Aldir Blanc ou que seja qualquer outro edital. Você também vai poder se inscrever em, em ações que são desenvolvidas por muitas instituições, você vai poder concorrer a premiações, você também vai ter um poder maior de articulação, de troca de conhecimentos com outros povos, com outros pontos de cultura, e eu entendo que nós precisamos entender muito bem essa política para que nós estejamos buscando a nossa independência e fazendo a nossa autogestão, fazendo a gestão do ponto de cultura que a gente administra, que a gente cuida, que o nosso coletivo cuida, para que nós possamos cada vez mais ter autonomia sobre nossas ações, que não é uma coisa simples, porque dentro dos territórios há uma dificuldade, sim, né? Para a gente ter um reconhecimento de firma, tem que ir na cidade, cidade distante. Muitas vezes, para a gente tirar um formulário, a gente precisa passar por adversidades que quem está nos grandes centros não passa. E é exatamente para facilitar esses diálogos que nós estamos propondo esse encontro de hoje. Então, para a gente não perder mais tanto tempo, ou eu não tomar tanto tempo de vocês, eu gostaria de abrir aqui para que cada um pudesse se apresentar, pudesse falar do seu ponto de cultura e qual a sua dúvida. Está aberta aqui a conversa. Se vocês preferirem, tem essa mãozinha aqui embaixo. Quem quiser falar primeiro para levantar a mão. Agora que não tem fila, né? Vocês podem abrir o microfone e conversar também. O Icá, o Buré,
Tudo bem? Eu sou Poraquê, Munduruku, sou indígena em contexto urbano aqui na região metropolitana de Belém, no Pará. Faço parte do TECO, que é o Coletivo de Ativismo Indígena da região metropolitana de Belém, e sou articulador aqui no estado da Cabiadip, também, que é a nossa articulação Munduruku no contexto urbano. E, assim, eu me inscrevi, né, no curso do Pontão de Cultura, porque a gente tem esse objetivo aí de... Tem acompanhado, né? A gente já tem acompanhado, há algum tempo participamos de editais aí da Paulo Gustavo, tínhamos essa ambição de participar também dos editais da Lei Aldir Blanc, né? Que aqui no estado, acho que até já encerraram já o prazo dos editais. E a gente vem tentando atuar, participar aqui do movimento de cultura, né? Eu moro aqui no município de Ananindeua e a gente participa aqui do movimento de cultura tanto a nível municipal quanto a nível estadual, né? Nós temos representantes hoje no Conselho Estadual de Cultura, representando o segmento da cultura indígena, e a nível nacional também, né? Temos cadastro no mapa de cultura do governo federal, e aí, assim, e compreendemos que são oportunidades, né? Essas políticas aí de cultura do governo federal, estadual e municipal são oportunidades para a gente desenvolver trabalhos que a gente já vem desenvolvendo há anos, né? Sem muito apoio, sem nenhum apoio, com muito esforço na garra aí, e da gente ter algum apoio, né, do Estado para seguir fazendo o trabalho que a gente já faz aqui, né? Nosso trabalho aqui na região metropolitana de Belém tem muito a ver com a luta pela implementação da Lei 11.645 nas escolas da rede pública aqui, estadual, municipal, da região metropolitana. Tem muito a ver também com a luta do movimento indígena de contexto urbano aqui na região, né? Hoje a gente tem, por exemplo, uma luta nossa, inclusive, para participar dos fóruns do movimento indígena institucional, né? Aqui no estado do Pará a gente tem a FEPIPA, que é a entidade base da COIAB, da PIB, mas que não se abre a participação nossa, de nós que somos indígenas em contexto urbano, embora a gente seja a maior parte da população indígena hoje do país, né? Como o próprio censo de 2022 trouxe aí, né? Aqui no estado é praticamente metade, metade. Metade dos parentes estão nos territórios e metade estão nas periferias das cidades. Mas a nível nacional, nós somos quase 2/3, né, da população indígena brasileira vive fora dos territórios, nas periferias, quase sempre nas periferias urbanas. Então, para nós é uma oportunidade aí de obter algum apoio para as ações que a gente já realiza e de construir essa rede, né, com os parentes. Mas tem algumas dúvidas, né? Aqui a gente tem contato com parentes de todo o estado, aqui coletivos de cultura na região do Tapajós, ali em Santarém, né? Muitos deles ligados ao CITA, que é o Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, as associações de mulheres do meu povo Munduruku, ali no Alto e no Médio Tapajós também, né, como o Acoborum, da minha parenta Maria Leusa. A gente tem contato também com o movimento indígena de Altamira, de Marabá, e outros coletivos aqui da região metropolitana de Belém, né? Estou vendo aqui o Jaime, que eu convidei para essa reunião aqui, que é da Nação Aruã, parente nosso aqui. O Rubens, né? O meu parente Rudá, que é do coletivo Mairi, aqui também do contexto urbano, que também a gente convidou para essa reunião.
Mas, assim, eu tenho dúvida, e eu queria saber, a primeira dúvida que eu queria trazer é, assim, essa rede do Pontão de Cultura, ela é uma iniciativa do movimento indígena, né? Ela tem algum vínculo com a PIB, com a COIAB e tal, ou ela é algo do governo federal, né? O vínculo de vocês é com o próprio ministério, se o MPI está envolvido, é só o pessoal do Ministério da Cultura. Se vocês têm contato com os conselhos estaduais de cultura, né? Eu queria saber também, porque eu tenho visto que tem tido muitas ações muito interessantes e tal, muito importantes, iniciativas muito importantes nesse campo da cultura, mas que às vezes são muito desencontradas, né? Hoje mesmo eu estive participando aqui do encontro de agentes territoriais de cultura aqui na Norte, encontro regional, primeiro encontro regional de agentes territoriais de cultura. E é um evento que, apesar de eu estar muito atento e ativo aqui no movimento de cultura do Estado, a gente não ficou sabendo. Eu fiquei sabendo porque uma parenta, que é a minha parenta Jamuá Pichana, lá de Roraima, está participando desse encontro, me avisou que estava aqui em Belém, e eu fui encontrá-la lá, encontrei esse encontro, né, organizado pelo IFPA, aqui pelo pessoal dos Institutos Federais aqui do Norte. Estava lá representante do Ministério da Cultura, mas nem o pessoal do Conselho Estadual de Cultura ficou sabendo desse encontro aqui, né? E aí eu achei estranho porque tinha muito poucos indígenas. A gente sabe que tem muito coletivo de cultura indígena aqui no estado, e tirando o pessoal lá de Roraima, a gente não viu os parentes lá, né? Nem ficou sabendo. Então, acho que precisa ter ainda uma articulação maior, uma integração maior. E ao entrar no grupo, por isso que eu tomei a iniciativa de convidar aqui alguns parentes para essa reunião também, eu percebi, por exemplo, que no grupo dos pontões de cultura, né, na região norte, né, todos os administradores do grupo da região norte não são do norte, né? É a galera muito do centro-oeste, do nordeste, mas nem os administradores do grupo são daqui da região norte. E eu não vi também representantes, né, dos coletivos que a gente conhece aqui, do movimento de cultura indígena que a gente conhece aqui no estado. A gente sabe que os parentes são muito desconfiados também, né? Sabe que tem uma série de dificuldades que a gente enfrenta no interior do próprio movimento indígena, né? De algumas tretas, né? Até alguns atritos aí, por exemplo, em relação ao próprio nós aqui da Amazônia, com os parentes do Nordeste, de outras regiões aí, alguns dissenso entre povos mesmo, né? Que às vezes acontecem. Mas eu queria entender melhor, assim, quem é que está à frente dessa articulação e qual é a expectativa de vocês também, né? Porque eu acho que é uma ótima iniciativa, mas a gente precisa trazer mais os parentes para cá, né? Para junto, para fazer parte disso aí. E não só para fazer parte, mas para protagonizar, né? Acho que o ideal, por exemplo, seria que, ao ter um grupo de pontos de cultura indígena do norte do Brasil, que quem tivesse à frente, quem pudesse administrar, sejam parentes que estão imersos na realidade nossa aqui da Amazônia e que conheçam, né, os parentes que estão atuando aí na cena cultural aqui da região. Mas é isso aí para abrir essa conversa, essas trocas aí. Só eu e meus parentes. Maravilha, guerreiro. Obrigado pela sua observação, sua consideração. A iniciativa do Ponto de Cultura, você disse dos pontões de cultura do Norte, né? Eu acredito que cadastrado mesmo para responder como pontão, infelizmente, a gente só tem um no país inteiro. A gente já deixou isso nítido em outras lives também, como é que se deu esse processo. Está lá na primeira live que a gente fez, de apresentação do mapeamento, onde houve uma única candidatura para ser pontão de cultura, que foi essa do Cavaleiros de Jorge. A iniciativa
ela parte desse pontão que está situado em Goiás, na Chapada dos Veadeiros. A finalidade do pontão de cultura e por que surge o pontão de cultura e pontos de cultura, que há uma diferença entre ser pontão de cultura e ser ponto de cultura. A responsabilidade do pontão de culturas indígenas é exatamente integrar todos esses povos. Esse chamado ele está sendo coordenado e assistido pelo Ministério da Cultura, dentro do programa Cultura Viva, que tem lá esse chamado aberto o ano inteiro para quem quiser se cadastrar como um ponto de cultura. Mas a gente, como povo indígena, estava desarticulado. Essa articulação ela se deu esse ano já. Por quê? Porque foi exatamente reconhecendo essa desarticulação que nós decidimos fazer trabalhos como esse. Essa aqui é a segunda reunião de tirar dúvidas, mas nós temos feito esse chamado para integrar os grupos de cada região. A gente separou os grupos de indígenas do Norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, para que nós pudéssemos ir conhecendo as realidades de cada um e também ajudando na inscrição para ter o certificado de ponto de cultura. As articulações, elas são desmembradas mesmo, porque são muitas frentes. A gente está falando aqui do programa Cultura Viva, que dá o reconhecimento de ponto de cultura a ações que são desenvolvidas dentro do território ou fora do território, organizadas por indígenas. A inserção de agentes indígenas nesse programa depende unicamente de cada parente e de cada ação que ele desenvolve. Nós aqui não fazemos o reconhecimento de quem está adentrando o processo, quem não está, quem está no norte, quem está no sul. Cada um faz o seu no mapeamento, é feito as perguntas, e cada um vai respondendo ali, e a partir desse momento ela é separada, tipo é do norte, então ele já fica aqui com esse mapeamento do norte, para que ele seja identificado na hora do cadastro para tirar o certificado. Se nós, cada um, que eu tenho falado isso, inclusive em outra live, se cada um de nós aqui, representados por região, conseguir pelo menos abrir um pontão de cultura em cada região, a gente já vai conseguir ter uma independência. E que bom que você convidou outros parentes para estarem aqui com a gente. Esse é o grande objetivo mesmo. A gente está fazendo essa movimentação para integrar, para a gente poder identificar essas ações e ter no radar todas as manifestações possíveis de cada região, de cada povo. Não existe um número limitado para ter o reconhecimento de ponto de cultura. A gente sabe que alguns territórios são bem extensos, são grandes, e a população também é grande, e as manifestações são diferentes em cada região. E se a gente tem o pressuposto de que pelo menos cada território é um ponto de cultura, isso já é um reconhecimento, ou cada território pode ser um ponto de cultura, então a gente entende que não é uma política privada, né, que está agindo para grupo sim, grupo não, criando separações. Não existe esse propósito aqui. Esse propósito é de integração total dos povos indígenas, não só do norte, não só do sul, mas com povos indígenas do país inteiro. Porque se a gente entender que essa rede que está sendo montada, né, de povos indígenas, se a gente conseguir, sei lá, a gente tinha na última reunião pelo menos 60 cadastros na nossa ficha de inscrição lá, no nosso formulário. Se a gente tiver pelo menos 305 cadastros de povos
para ser ponto de cultura, nós seremos 305 representações pressionando o MINC para a gente poder acessar a política pública da forma devida, de acordo com a nossa realidade. Porque o que está em jogo aqui é, se nós não estivermos organizados, a gente não consegue acessar a política pública, a gente não consegue justificar. O governo, o Ministério da Cultura não vai poder fazer um repasse, por exemplo, de uma verba para um território se ele não tem uma organização legalizada, vamos dizer assim, que a organização do povo tem, todo o território tem, mas se não tiver isso em documentos, se não tiver o certificado, então a gente não vai poder acessar. Eu vou usar um exemplo. A política pública aí é da Aldir Blanc. Ela tem uma verba destinada de 10% para os povos indígenas. A maioria dos estados e dos municípios não fizeram essa distribuição de forma devida. Alguns municípios repassaram essa porcentagem para o grupo dos afrodescendentes brasileiros. E nós ficamos de fora. Por quê? Porque nós estamos desarticulados. E através da rede de pontos de cultura, a gente vai pressionar o Ministério da Cultura e dizer para eles, olha, nós estamos organizados e nós queremos o que é nosso, destinado a nós, com uma forma de acessar que seja mais facilitada, porque nós não somos obrigados a nos curvar também a toda forma de política que o governo estabelece. Ele também precisa reconhecer as nossas diferenças, reconhecer as nossas o formato multicultural dos territórios, dos territórios indígenas no país, entendeu? Eu espero ter respondido a pergunta. Se ficou alguma coisa aí para dizer, me avisem, por favor. Próximo. Olá, boa tarde. Eu levantei a mão aqui. Já me contemplei algumas ideias do Jean e por aqui. Que é isso mesmo, parente. Sou aqui do Acre, sou Joaquim Maná, do povo Unicuim, do estado do Acre. Eu vi várias vezes essa ideia do ponto de cultura, né? Quando você trata que todos os povos é um povo de ponto de cultura, né? Todos os povos, todos os territórios, eles já se consideram ponto de cultura. Mas agora é a questão de legalizar, de ter o certificado. E para isso você trouxe uma informação legal que os povos, a comunidade tem que se organizar. Há vários anos eu venho acompanhando essa política de integração da colonização, que a gente tem buscado algumas ideias, algumas informações, algumas condições fazendo essa política. E a cultura é uma delas. E agora surgiu essa ideia de fazer o cadastro, né, para se identificar quem pode acessar ou não pode acessar recursos. Aqui no Acre, já por 3 anos, nós tivemos muita dificuldade de criar um edital, que esse edital chegasse na comunidade. Por condições de comunicação, de ter material para escrever, essas informações não chegam para os territórios desses povos, né? E aí foi pensado em fazer um edital como prêmio. Mas só quem tinha... Como não foi feito coletivamente pensando nessa diversidade que somos, praticamente foi contratada uma equipe, entre aspas, né, que são especialistas, aí só maquiaram, mas os problemas foram as mesmas. As exigências eram a mesma do mundo oriental e ocidental. E por conta disso, vários representantes não conseguiram acessar esse recurso, né?
metade do recurso foi destinado para outra categoria, para outro grupo de cultura. Então, essa ideia que eu estou falando é bom que a gente repense para realmente se organizar e fazer isso acontecer. Os que se cadastraram têm que pensar. A cultura não é algo que é separado. Todos os povos, todo ser humano tem essas práticas que fazem, que dão o nome de cultura. O que eu trago de reflexão para a gente pensar é que não seja mais uma instância, uma instituição preconceituosa, falando que quem pode acessar pode ser só quem está na comunidade, por exemplo. A política pública que eu tenho acompanhado nesses últimos anos, né? Por exemplo, a saúde. A saúde criou um programa, uma secretaria especial de saúde indígena, mas nos polos de atendimento, eles argumentam atendido só quem é da comunidade. Quem tá na cidade é excluído. E a referência disso que eu estou trazendo é essa informação, que esse ponto de cultura, ou pontão de cultura, não seja dessa forma, né? Mas que seja mesmo para valorizar, incentivar a cultura de cada um, da onde eles estão. Na comunidade, no contexto urbano, talvez no contexto urbano muito mais do que quem está na comunidade, por exemplo. Nós temos visto vários povos tentando se organizar, mas não tem feito isso acontecer. Trazendo ideia, a gente precisa ter um centro, um espaço onde a gente pode se reunir mensalmente e fazer as nossas apresentações do que nós sabemos. Assim, mostrando para os nossos filhos que nasceram na cidade e que precisam ver e entender quem somos nós, quem é o povo deles. Quem está na comunidade está fazendo isso, sabe que está na comunidade, pai, mãe, avó estão lá, estão participando da cultura que fazem. Mas na cidade é diferente, é outro tipo de cultura. Mesmo não fazendo isso, sabemos que os povos do Brasil são todos ameaçados com relação à sua cultura. Porque tem uma outra cultura que veio forte, né? E a gente está indo nessa onda da outra cultura, na onda da outra língua, que é a língua portuguesa, como eles trataram a língua oficial do país. E a nossa língua ficou para trás. No entanto, que nós temos vários povos que não são mais dominantes das suas práticas, mas pensam em praticar. E quando se trata desse ponto de cultura de cada povo, é para tratar essa manutenção, para tratar essas práticas que deixamos de fazer, agora vamos fazer. Vamos fazer em casa, na escola, fora da sala de aula, onde é para ser feito isso. Se ainda pratica, quem sabe praticar, traz ele para praticar. Se não sabe, vamos pensar como fazer, como a gente ouviu na história passada. Então, parente, eu estou trazendo isso só para a gente fazer essa reflexão, né? Primeira roda de conversa. Vamos esperar que mais povos tragam essa reflexão para a gente ir construindo. Agora, eu imagino que é a nossa vez. Se nós não fizemos, é porque a gente não quer. Mas eu acho que a gente está tendo essa oportunidade, né? De criar pontão de cultura, ponto de cultura que é de cada povo, de cada território, de cada comunidade. E realmente tratar essa nomenclatura na prática. Não só na teoria, como estão feitos vários
outras ações, outras práticas, outros programas, e a gente nunca saiu do lugar, por exemplo. Então, eu queria tratar isso, parente, obrigado. Vamos continuar fazendo. Eu estou aqui pensando, talvez, fazer um pontão de cultura de cada estado, que seja das comunidades, de cada povo, de cada território, mas também do contexto urbano. E aí buscar um espaço onde os povos possam se reunir, fazer as suas apresentações, as suas músicas, as suas alimentações tradicionais, as suas artes que sabem fazer, e assim a gente pode ir construindo. Mas era isso que eu queria trazer, tá? Obrigado a todos. Vou estar aqui para ouvir. Obrigado. Maravilha, parente. Bom demais teu pensamento. A gente tem levantado essa discussão, né, de um pontão de cultura em cada estado, e o Pontão de Culturas Indígenas tem incentivado também para que a gente faça esse processo, né, a partir da iniciativa, lógico, de nós indígenas, para a gente demonstrar que estamos interessados. Eu acho que essa movimentação aqui serve para a gente pensar e para a gente apresentar para o Ministério da Cultura que pensar em manutenção cultural não é apenas dar possibilidade de fruição. O que está acontecendo hoje é uma grande confusão de entendimento nesse sentido. A gente não precisa estar pensando em fazer a nossa arte para vender ela para branco. A gente não precisa estar pensando em fazer a nossa arte apenas para viajar para as cidades e fazer apresentações. Porque a nossa arte é diferente das demais. A nossa arte, ela parte do princípio que é o nosso modo de vida. E o nosso modo de vida, ele precisa muito mais de manutenção do que um simples espaço para se apresentar. É importante que a gente tenha um espaço para a gente confluenciar, se encontrar, fazer os nossos rituais. Quem está no território, como você bem disse, está fazendo isso, mas quem está fora sente falta desse lugar. E eu acho que é importante as organizações que não estão no território, que estão em contexto urbano, se apropriarem mesmo dessas discussões e deixar muito claro para o Ministério da Cultura que o indígena, ele é indígena independente de onde ele esteja. Ele, por algum motivo, alguma razão, ele teve que sair do território, mas ele não deixou a sua identidade lá. Ele não deixou os seus ensinamentos ancestrais lá. Não é porque a gente vai estar num grande centro que a gente vai se desfazer dos aprendizados dos nossos ancestrais, que a nossa espiritualidade vai se distanciar da gente. Então, a criação de um ponto de cultura é um bom lugar para que a gente possa estar se fortalecendo, estar conhecendo, estar integrando com os outros parentes e fortalecendo a nossa cultura onde quer que a gente esteja. Estão aqui algumas pessoas do Pontão de Cultura tomando nota de todas essas observações que nós estamos fazendo. É muito importante que vocês sejam sinceros mesmo, que tragam essas realidades, para que a gente não perca tempo, né, com formatos que não funcionam, que a gente já percebeu que não funcionam, ou que funciona para uns e para outros não. Né? Essa política pública ela precisa chegar a todas as pessoas. Falta de recurso não é. O que está realmente faltando é a gente conseguir se organizar para que nós possamos cobrar os nossos direitos, as instâncias que são responsáveis por isso. Vamos lá, próximo. Boa tarde, tudo bem? Posso falar? Pode falar, parente. Boa tarde. Eu sou Mônica Marapara, sou de Santo Antônio do Içá, do Amazonas. Em 2013, eu saí de Santo Antônio do Içá, vim para a Bahia, fazer faculdade na UFBA, e tive a convivência e essa troca de experiência e de cultura com outros povos
principalmente com os Kayapó e o Xinguano. Isso acrescentou bastante para o meu processo de ressignificação cultural, fortalecimento da minha identidade e a busca incessante de ajudar o meu povo, principalmente a minha família. As minhas irmãs são todas professoras, né, trabalham em comunidade indígena, e o nosso diálogo em família me fez estudar bastante e mergulhar nesse processo de fortalecimento da nossa cultura. Então, e busquei entender as leis, principalmente as leis de incentivo, também a lei emergencial que muda, né, com o processo da questão do fortalecimento da cultura, que é o Aldir Blanc, e participar juntamente com minhas irmãs e com os parentes indígenas do Alto Solimões, participar dos processos de editais, né? A gente participa dos editais e a gente consegue, mesmo com muita dificuldade, eu entendo aqui a fala de todos os parentes, principalmente essa briga interna que nós temos, de quem é mais indígena, de quem não é indígena, e neste momento a gente precisa entender que nós somos coletividade, nós somos um povo, nós precisamos lutar juntos para fortalecer, para a gente trazer autonomia e o empoderamento dessas populações, desses povos, de nós deixarmos de ser narrativa para nós sermos narradores da nossa própria história, da nossa própria cultura, porque nós temos uma diversidade. A diversidade cultural dos povos indígenas é uma arma contra tudo o que nós estamos passando. Se nós capacitarmos, se nós investirmos em educação e se nós fortalecermos a base em união, a gente vai alcançar, né, todos esses objetivos que a gente imagina que estão distantes. Porque a gente sente bastante dificuldade, eu vou falar da realidade do Alto Solimões, da nossa realidade enquanto participar desses eventos, participar como voz ativas. Nós sabemos que nossos próprios parentes dessas comunidades, principalmente do Alto Solimões, do Amazonas, que está a mais de 1.000 quilômetros da capital, com dificuldade do acesso à internet, às redes sociais, a internet é muito ruim, o telefone é muito ruim. Então, assim, a gente sente bastante dificuldade. Eu ouço, a gente fica conversando bastante entre os meus parentes do Alto Solimões, o quão é difícil para a gente participar dos movimentos sociais nacionais, o quão é difícil para a gente participar de todo esse cenário. E a gente também deixa aqui, né, é muito plausível essas propostas de agora, né, unir tanto os povos do Nordeste, do Centro-Oeste, como esses povos do Alto Solimões, principalmente do Amazonas, principalmente do Alto Solimões, que sente muita dificuldade com essa questão do acesso à internet e participar, né, principalmente dos editais, porque os editais são muito burocráticos, né? A gente precisa entender a especificidade de cada região, e o Amazonas sofre demais com a falta de acesso da internet, e os editais, principalmente o Aldir Blanc, é muito burocrático, exige demais, até que a gente comprove aquilo que é ancestral, que são as nossas técnicas. Principalmente, a gente precisa provar atividades que nós, enquanto indígenas, já nascemos que somos fazendo os nossos artesanatos, trabalhando com a nossa gastronomia, com a nossa alimentação. Então, o nosso dia a dia já nos torna capacitado para a gente fazer esses trabalhos. Nós não precisamos provar que somos artesãos, que somos, né, que fazemos arte, que fazemos culturas, porque a nossa cultura já é um acervo cultural. Então, os editais são muito burocráticos. E a gente sente muito essa dificuldade, né? O Alto Solimões está muito distante. Então, a especificidade desses povos precisa ser analisado, né? A questão de a gente alcançar as aldeias que estão distantes, que eles convivem tanto
dentro da aldeia, mas preciso ir para a cidade mais próxima para pegar alguns tipos de benefício. E o acesso à internet ainda é uma realidade muito distante, então a gente sofre bastante com essa questão do acesso à internet. Então, para que a gente possa democratizar a cultura, a gente precisa tratar com a especificidade a realidade desses povos. E a gente, as pessoas questionam bastante a gente, Mônica, porque os outros indígenas da tua região têm esse tipo de visibilidade? Porque muitas vezes esse parente não está dentro da localidade. A gente precisa dar visibilidade àquelas pessoas, também aquelas pessoas que vivem dentro da comunidade, né, para que elas possam ter, com equidade, os mesmos tipos de acesso. Não, a gente precisa, né, a gente sabe que a gente não consegue trazer muitos, mas dentro da localidade a gente tem comunicadores indígenas que fazem trabalhos excelentes, mas os seus materiais ficam dentro da comunidade. Eles não conseguem expandir para mostrar para o mundo. Então, a gente precisa conhecer, a gente precisa chegar até esses lugares, até essa região, né? A gente precisa democratizar mais, principalmente com a questão do acesso à internet. Então, eu até estava solicitando e mandei até para alguns conhecidos que os indígenas de Santo Antônio do Içá, os 4 indígenas de Santo Antônio do Içá, eles possam, o sonho deles é participar do acampamento Terra Livre, que a gente consiga trazer pelo menos esses 4 indígenas, que são comunicadores indígenas de Santo Antônio do Içá, para participar do acampamento Terra Livre, para eles sentir como é fazer esse resgate cultural, porque quando se fala de Alto Solimões, a gente fala também da questão da miscigenação, a questão da perda, a questão dos conflitos internos que eles vivenciam. Então, o Pontão de Cultura, ele vem para nos fortalecer. A gente ainda não tem um nome específico para o nosso pontão, mas porque a gente começa, a gente surgiu com um movimento, né, de mulheres, depois a gente passou a trabalhar em rede, e hoje a gente participa, no ano passado a gente começou a participar dos editais para a gente fortalecer tanto a questão da ressignificação da nossa cultura, dos nossos processos tradicionais, como a nossa dança, os nossos cantos, nossos rituais, a nossa gastronomia, enfim, o universo de diversidade cultural que nós temos lá, e aí a gente vai tentar também agregar as cidades e as comunidades circunvizinhas de Santo Antônio do Içá. Então, eu estou buscando parceria, apoio, para que a gente venha fortalecer. E todas as vezes, quando a gente encontra um entrave, como quem é mais indígena, quem não é mais indígena, a gente vai procurar o diálogo para a gente unir quem está em aldeia, quem está fora do estado ou até fora do país, a gente vai buscar para agregar, para fortalecer o movimento e os pontos de cultura do Alto Solimões. Então, assim, estou aqui disponível. O parente do Acre, a gente fortaleceu. O parente Munduruku, que eu entrei em contato para falar que o meu filho estuda na Universidade do Pará, lá no Oeste, lá em Santarém, que também faz todo esse processo, uma vez que a gente já nasceu na militância, já nasceu na luta, e a gente está buscando todo esse conhecimento para a gente fortalecer mais a nossa identidade. Então, eu conto com cada um de vocês. Vocês são peças fundamentais para o fortalecimento da nossa ressignificação, o fortalecimento da nossa cultura lá no Alto Solimões, principalmente lá em Santo Antônio do Içá, que é um berço de festivais de cultura. Muito obrigada pela oportunidade. Maravilha, parente. Sua fala muito consciente. Criou-se um mito, né, com a chegada do governo Lula, de protagonismo dos povos indígenas. E
eu sempre fiquei muito reticente com relação a esse título, ainda mais percebendo que em 2 anos de gestão já, nós ainda estamos aqui sem conseguir acessar o que é de fato de direito nosso. Não estou criticando o governo Lula, estou criticando, eu acho que essa falsa idealização de protagonismo que foi colocada para nós indígenas. Eu acho que saber, por exemplo, que existem inúmeros pontos de culturas desativados por falta de assistência, saber que o fortalecimento cultural em cada estado continua sendo uma coisa distante, saber que o acesso não é democrático, saber que o acesso aos editais continua sendo algo excludente, porque, como eu falei, como que você vai pegar e construir um release para uma pessoa que é praticante da tradição, dos segredos do seu povo, para provar que ele é um fazedor de cultura? A péssima mania embranquecida de querer deixar palpável o que é imaterial. Os nossos saberes, a nossa tradição, a nossa cultura, ela não pode ser colocada numa prateleira para ser identificada como essa cultura, como esse saber, porque são saberes que pertencem a gente, que pertencem à nossa ancestralidade, que pertencem ao nosso território. E a gente precisa cada vez mais. Essa conversa aqui, ela está se desenhando de uma forma muito positiva, porque ela traz um reconhecimento de uma necessidade da gente se juntar, da gente se fortalecer, da gente não ficar com essa ideia de que é uma ideia plantada, certo, do colonialismo, para a gente identificar quem é mais ou quem é menos, quem está, quem não está. Eu acho que não cabe a gente fazer isso. Lógico que tem situações que são esdrúxulas, então, mas não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando de fortalecimento Isso. do indígena onde ele estiver, com o que ele Parente, estiver fazendo. outra coisa que eu esqueci de pontuar aqui, nós estamos fazendo capacitação de todos os nossos agentes culturais. Nós criamos uma rede, então eu consigo capacitar todos os meus agentes, consigo pontuar cada solicitação do edital e consigo analisar a forma de como fazer essa capacitação com meus agentes culturais, preparar eles para eles fazerem os próprios editais conforme as bancas, os pensamentos das bancas. Então, assim, se alguém questionar, lógico, nós estamos aqui atuando democraticamente, todo mundo tem acesso, tem oportunidade. Ninguém vai querer tomar o lugar de ninguém. Então, assim, a gente busca a nossa categoria, a gente faz a busca ativa daquele perfil, daquele agente cultural, e aí a gente começa a fortalecer o próprio agente cultural a fazer, a participar dos editais. Então, no Amazonas, a única coisa que está pecando o Amazonas é que eles venham respeitar os editais e manter o cronograma certo. Tipo, eles datam, eles disponibilizam uma data para a apresentação de recurso, dos resultados finais, eles não estão cumprindo. Até então, a gente ainda silenciou, por quê? Porque a gente vai seguir a política administrativa deles. Só que é uma falta de respeito deles com os agentes culturais a não respeitar as datas, não respeitar os cronogramas de datas. Então, assim, saiu a lista preliminar do Estado do Amazonas, só que eles estão sempre colocando justificativa para não dar o resultado final. Então, eles têm que ser mais pontuais, né, e respeitar os agentes culturais, porque uma vez que eles participam dos editais, eles criam, né, a expectativa de que os trabalhos deles sejam respeitados. Então, a gente
pega o agente cultural, a gente capacita, faz capacitação, a gente estuda todo o edital e a gente faz o planejamento para aquele agente cultural participar do edital, ele mesmo sendo o protagonista, ele escreve, ele busca todas as informações e a gente consegue ter um bom resultado lá no Alto Solimões. Agora, a Secretaria de Cultura, ele tem que valorizar e tem que respeitar as datas que eles mesmos colocam. Verdade, parente. E você falando isso só me fortalece a ideia de que nós temos que ter a nossa própria política pública cultural específica para os povos indígenas. E antes da gente, isso está em discussão, isso está sendo construído também depois da quarta Conferência Nacional de Cultura. Mas eu acho que antes disso chegar, a gente precisa, através dessa rede que nós estamos formando, cobrar que a gente tenha acesso a esses editais de forma mais simplificada, menos burocrática, para que todos os povos possam acessar, para que iniciativas como essa de vocês possam acessar esse recurso, porque é um direito nosso e está garantido lá na lei. Só que o problema é que essa burocratização acaba sendo muito desigual, né? Uma palavra diferente aí, mas é muito desigual para a gente. Não tem, não tem nem como fazer relação, sabe? Então, eu acredito que se a gente lutar aqui com essa rede para que nós possamos acessar o nosso recurso e fazer a nossa próprio reconhecimento e distribuição dele em nossos territórios através dos pontos de cultura, seja algo viável. A gente vai precisar muito estar fortalecido nessa rede para a gente levar essa discussão para o Ministério da Cultura, para que a gente tenha êxito nessa nossa luta, para que ela não seja em vão e para que nós tenhamos nossos pontos de culturas atuantes e funcionando dentro do território. Por favor, quem tem mais aí pode falar. Oi, Pois não, parente? boa tarde, parentes. Meu nome é Itamar, eu sou do estado do Amazonas, na qual eu falo a mesma região que a minha colega acabou de falar, né? Eu sou do território indígena, Ticuna. A minha aldeia, eu fico na aldeia Umariaçu. Eu venho do município de Tabatinga, da região do Alto Solimões, no interior do Amazonas. Então, eu vim fazer parte desse trabalho, essa construção de rede, né, que sabemos que a minha colega até, ela colocou bastante essa questão de dificuldade quando se fala da participação comunitária para buscar as alternativas voltadas para as culturas indígenas. Então, a gente estamos no caminho também, já faz alguns anos, né, que na verdade, nós fomos. Inclusive, eu fiz a questão de convidar também o meu colega, que é o Genivaldo, que tá dentro dessa reunião também, que fazer parte do nosso coletivo. Então, sabemos que hoje, a partir dessa construção das políticas voltadas para políticas culturais, que nos primeiros momentos a gente não tinha ideia como que a gente pretende fortalecer até mostrar os trabalhos que está produzindo dentro do território. Então, a partir de uma ideia minha surgiu, na qual onde eu estava dentro da universidade ainda, eu conheci um professor que trabalha com a questão culturais, só que é um professor não é indígena, ele é o afrodescendente, ele trabalhou com suas próprias políticas, defendendo essa causa também. Então, a gente se unir com essa questão de fortalecer a nossa base cultural que está tendo dentro do território. Então, hoje nós temos um coletivo que já está em andamento desde 2017, só que, ao mesmo tempo, a gente sente muito excluído, às vezes, que justamente, às vezes,
quando a gente procura os nossos direitos pela parte dos poderes públicos e às vezes não foram informados diretamente. Essa questão de buscar as informações relacionadas, de que maneira a gente podemos participar. Então, isso foi no início. E nos anos se passando, em 2021 para 2022, a gente conseguimos pressionar a FUNAI, que é que coordenou a região do Alto Solimões, a gente conseguimos participar o chamamento público através do Museu do Índio, do edital. Então, a gente fomos selecionados, na qual a gente fez questão de mostrar os nossos trabalhos dentro do território, que muitas das vezes a gente faz o nosso trabalho, só que não é muito, não há visibilidade, porque a gente, como integrante do grupo, a gente acabando não está tendo um grupo dentro do coletivo que trabalha com questão de marketing. E às vezes tendo dificuldade a questão de acessar a internet também, e acabando não demonstrando os trabalhos que foi feito dentro do território. Isso dificultou muitas das vezes os trabalhos que tinha feito dentro da comunidade, e que às vezes até os poderes públicos não reconhecem o que tinha feito dentro da comunidade. Enquanto a gente temos registro dentro do grupo, cada um fazendo sua parte, registrando os momentos na qual a gente fazer a arte a partir do pensamento decolonial. Então, essa é uma das nossas missões que a gente fizemos, porque até no presente momento a gente tentamos formalizar esse grupo, como um grupo já tem mais de 7 anos, e hoje, nesse momento, a gente tentamos fazer o trabalho para fazer a regularização. E, recentemente, a gente conseguimos fechar a parceria com o pessoal da universidade, e eles nos ofereceu a capacitação voltados para gestão organizacional. É uma das possibilidades que a gente solicitou diretamente à instituição e conseguimos. E também hoje, já que quando a gente fala das dificuldades, a gente conseguimos acessar a política do Paulo Gustavo em 2023, e, ao mesmo tempo, sem a comunicação da própria instituição que faz essa política, e acabando nós encontrando já na fase de inscrição. Ou seja, e às vezes o poderes público, como a secretaria da próprio município, ela acabando não fazendo o seu papel de comunicação. Então, a gente se uniu com o professor da UEA, que ele defendeu a sua política também da afrodescendência, e a gente dá uma empurrada neles para que haja uma consulta pública no município. E no ano passado, em setembro, a gente conseguimos fazer aliás, não foi em setembro, foi no julho para agosto, a gente conseguimos fazer aliás, a consulta pública juntamente com o pessoal da secretaria. E acabando, antes que eles lançaram o chamamento público para a Lei Aldir Blanc II, e teve essa consulta. Enquanto a gente está trabalhando dentro desse trabalho no coletivo, acabando se perdendo das informações. Ou seja, devido a essa questão de dificuldade de comunicar com as pessoas quem está na frente. Mas eu, particularmente, às vezes, correndo atrás dessas informações e compartilhando com as comunidades, só que muitas das vezes essa informação que a gente trouxe diretamente para as comunidades não é muito bem vista, porque muitas das vezes as pessoas já sentem enganados, muitas das vezes nas comunidades, e as pessoas não acreditam mais nessa política também. Isso, muitas das vezes, prejudica o andamento dos trabalhos dentro da comunidade. Então, a partir disso, eu estava envolvendo em algumas atividades também, não somente
em políticas públicas culturais, eu fui militância também como ativistas ambientais. E hoje, desde ano passado, a gente não conseguimos dar acesso da política do Audibamp 2, devido à falta da nossa representatividade. Como eu estava trabalhando em outros instâncias, acabando não teve os colegas que buscar a nossa participação nessa política. Mas mesmo assim, hoje a gente tentamos retomar essa nossa cultura viva que a gente tem dentro da comunidade, que muitas das vezes, quando a gente busca pedir apoio diretamente às instituições indigenistas, como o caso da FUNAI, a gente muitas das vezes a gente encaminha as informações e às vezes a informação não é recebida. Ou seja, nós estamos dependendo das colegas que são trabalhados dentro da universidade, a gente construindo o ponte. A partir dessa construção, a gente conseguimos participar do movimento artístico da fronteira, aqui do município de Tabatinga, que foi idealizado pelo movimentos do artístico da cidade de Tabatinga. Só que esse movimento foi unido, chamando todos os classes sociais, indígenas, afrodescendências, artistas de ruas que trabalham com todo tipos de arte. E agora nós se sente incluso nesse processo de construção da política. Só que, ao mesmo tempo, como teve essa consulta pública que a secretaria propôs no ano passado, mas mesmo assim a gente não conseguimos conseguir o recurso. A maioria, o recurso que foi destinado especialmente para os indígenas, nenhum indígena participou. Então, isso quer dizer que, muitas das vezes, os parentes conhecem o edital, só que, muitas das vezes, ela tem dificuldade de propor e participar. De que maneira ela pode entregar as documentações. Então, quer dizer que, nesse momento, a gente tentamos demonstrar novamente essa nossa política que a gente tem dentro da comunidade e acabando se perdendo do ano passado, devido a gente não se integrou, devido eu estava trabalhando em outras instituições e hoje a gente tentamos retomar a nossa fortalecimento da instituição. Como foi falado no início, a gente tem um grupo da juventude, né? Então, uma das nossas missões era trabalhar em fortalecimento da cultura do nosso povo, dentro da comunidade. Então, a gente tentando impactar através do nosso trabalho, diferenciar dos grupos, porque o nosso foco hoje era trabalhando com a cultura, mas, ao mesmo tempo, trabalhando através do pensamentos decolonial. Então, essa política que a gente tentando construir dentro da nossa política do coletivo. Então, eu espero que essa nossa política, pela frente, a gente vamos passar pela essa regularização, e hoje também a gente ficamos a nossa construção da sede, acabando muitas das vezes sem interesse dos próprias instituições e acabando a gente construindo com os nossos próprios recursos. Talvez agora, em mês que vem, a gente vamos conseguirmos se tornar esse ponto importante dentro da nossa comunidade. Então, a gente estamos aqui lutando com a tentativa de fazer parte desse movimento de Pontão da Escultura hoje. Como foi falado, né, que a gente às vezes sente excluído dentro desse movimento, pois não há representatividade direta que debater essa política dentro do município, que o município muitas vezes não se interessou essa política voltada para indígena, mas muitas das vezes eu não tive muito tempo de acompanhar esse procedimento e acompanhamento acabando se perdendo. Mas através dessa capacitação que a universidade nos forneceu, vamos retomar a nossa política dentro da comunidade. Mas eu espero... Perfeito.
perguntar uma coisa, desculpa te interromper, Itamar, só para a gente ter uma informação aqui. Tá. Vocês já preencheram o formulário para ser ponto de cultura? Vocês já são ponto de cultura? Como é que está esse processo? A gente já participamos dessa política aí. Já teve a consulta no ano passado, eu creio que em mês de setembro teve essa cultura. Teve a representante da própria Ministério da Cultura, visitou o nosso município e fez esse levantamento de cadastro daqui no município. Mas eu não Entendi. tenho, No mas caso eu não tenho, vocês, mas eu não tenho certeza se a gente, como grupo, se tornaram foram incluso nessa política de pontos de cultura. A gente, até no momento, tentando saber essas informações, a gente não conseguimos Oi. os resultados. Itamar, qual que é o nome do seu coletivo? Em português, Semente do Genipapo. O Tá. nosso coletivo em português é Etire Magta. Eu vou tentar escrever no chat também para vocês saberem. Mas a gente já temos trabalhado com alguns editais, né, que, como foi colocado. bom, é importante saber disso, porque, por exemplo, se vocês não têm ainda o certificado de ponto de cultura, a ideia exatamente dessa live é conduzir vocês para esse caminho, para que vocês façam o preenchimento desse formulário, que é bem simplificado, para que você possa ter o reconhecimento como ponto de cultura. E, mais uma vez, eu digo, se nós estivermos organizados, nós vamos conseguir acessar o que já foi garantido por lei, que é 10% do valor total da Lei Aldir Blanc. Não é pouco recurso, meus irmãos. A gente só precisa estar organizados. E a gente também vai lutar para que esse recurso seja destinado especificamente com os pontos de cultura, porque já são reconhecidos, já integram essa rede, e quem vai saber gerenciar melhor esse recurso. Então, quem não é ainda cadastrado como ponto de cultura, quem ainda não tem esse certificado, deixa uma mensagem aqui no chat. Ana está ali. A gente tem também a Rose. Entra no grupo, na comunidade do WhatsApp do Norte. E aí a gente tem Rose Braga lá também, que está à disposição para ir dando assistência, ajudar no preenchimento se tiver alguma dúvida. Nós precisamos finalizar esse processo nesse mês de março, porque virão as outras ações. Então, a gente já está nessa corrida de fechar esse período de inscrição. Ó, aqui a Mônica está se disponibilizando a ajudar também nesse fortalecimento. E Itamar, eu acredito que vai dar certo. Vamos manter esse contato aqui depois. A Ana já pegou aí os dados, a gente vai ver se vocês estão cadastrados lá como ponto de cultura. Se não tiver, a gente vai correr atrás de fazer esse procedimento com vocês. Tá ok. Uhum. Itamar, você tá no grupo, né? Sim, eu estou no grupo. Tá bem. Uhum. Obrigado, Itamar. Vamos lá. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não estou vendo aqui as mãozinhas. Jaime. O Jaime avisou que ele não vai poder falar porque ele tá no trânsito. Mandou uma mensagem. Não tem mais mãozinhas. Certo. Então, as informações que a gente tem aqui para passar são exatamente isso, né? Pedir que vocês preencham esse formulário, compartilhem o link do grupo com outros parentes que estão fazendo movimentações, né? Que sejam movimentações coletivas e que precisem desse reconhecimento como ponto de cultura, para a gente ter uma adesão bem positiva e para a gente montar essa rede, essa teia, né, para fortalecer não só massivamente, mas também para a gente fazer propostas intelectuais mesmo para o Ministério da Cultura, para que ele tenha conhecimento das nossas realizações pelo Brasil inteiro. Acho que foi Jaime levantou a mão aqui. Saudações, eu estava no trânsito, aí eu parei
para me poder participar. E eu não vou me alongar muito, não. Quero agradecer primeiro o Jean e a todos os parentes que estão reunidos aqui. A iniciativa é muito importante. Eu me chamo Jaime Aruan, faço parte do coletivo Nação Aruan, de indígenas em contexto urbano também. No ano de 2003, eu quero falar especificamente sobre editais. No ano de 2013, eu trabalhei só com inscrições de projetos. Eu escrevi muitos projetos da lei Paulo Gustavo, muitos foram aprovados, meus, inclusive. Eu tive um projeto que foi aprovado, que não foi da Paulo Gustavo, mas foi da Rua Rouanet Norte. Eu não sei dizer, era um projeto basicamente individual, não era por instituição nenhuma, mas eu tive problemas sérios, inclusive que eu até preciso ver se eu vou tomar medidas de Ministério Público, porque o que aconteceu? E é o que acontece, e eu vou falar para vocês. Por exemplo, uma vez nós, já estando com o ponto de cultura todo legalizado, nós enfrentaremos outros desafios, que é na questão dos editais, nas prefeituras, nas secretarias de cultura. Eu já trabalhei como parecerista também, então o que acontece? Um projeto Jean e meus demais parentes, ele é aprovado, só que, por exemplo, a prefeitura escala uma instituição para fazer análise dos projetos, só que o secretário de Cultura, ele já manda a lista dos projetos que ele quer que você entendeu? Então, eu não sei como é que a gente pode estar articulando para que isso não aconteça, mas eu vi muitas, como parecerista, eu me senti de mãos atadas, tendo que dar pela própria pessoa que eu estava trabalhando, que me chamou para ajudar, de ter que aprovar projetos que não tinham mérito, mas é porque o secretário de Cultura de tal município quer que aprove. Então, isso acontece não é só aqui no estado do Pará, acontece em vários lugares, e uma vez, por mais que nós estejamos todo mundo reconhecido como um ponto de cultura, a gente pode enfrentar isso. Eu tive problema na questão do edital da Lei Rouanet. Durante 2 anos trabalhei nesse edital, fiz o projeto, foi aprovado, foi selecionado, fiz todo os trâmites com a empresa patrocinadora, que era a Caixa Econômica aqui do estado eu fui aprovado aqui pelo estado do Pará. E da feita que a patrocinadora, o último passo para ela liberar o recurso para mim fazer um projeto, que era um projeto de livro, que eu iria imprimir 4.000 exemplares de livro e entregar gratuitamente 10 municípios, ela disse que o projeto tinha sido arquivado pelo Ministério. Eu entrei em contato com o Ministério e o Ministério falou que eles mandaram uma notificação, eu não respondi dentro do prazo que eles deram e por isso o projeto foi arquivado. Então, eu estou ainda nesse processo tentando resolver aqui pelo escritório local do MINC que tem aqui, no estado. Ainda estou tentando resolver isso, mas esse tipo de coisa acontece. Então, é por isso que eu acredito que essa iniciativa ela tende a ser uma iniciativa boa, porque, quem sabe, com vários pontos de cultura, todos na mesma direção, todo mundo ligado no que tem acontecido em outros municípios, já serve para poder a gente estar vendo o que pode acontecer no nosso e que forma a gente vai poder resolver e pressionar o MINC, porque muito isso que aconteceu, mas não foi só comigo que isso aconteceu, pode ter acontecido com outras pessoas, mas, ou seja, nós sozinhos nós não temos força. Quem sabe com um ponto de cultura a gente possa ter uma pressão melhor até diante do Ministério. Tá bom? Era isso. Obrigado pela oportunidade. Maravilha, guerreiro. Em alguns momentos, em algumas reuniões com a SCDC e com Márcia Hollenberg, do Ministério da Cultura, nós trouxemos esses pontos, sabe? Para acompanhar o caminho desse recurso, quando ele chega nos municípios, como é que isso é repassado. Nós também falamos da falta de capacidade, de entendimento dos estados e dos municípios com a especificidade dos povos indígenas.
Então, eu lembro que em uma reunião, inclusive em, em Goiás, quando eu falei isso com a Márcia, e ela falou de quando for fazer esse mapeamento de distribuição de recursos para os estados e municípios, dar uma formação e chamar mesmo esses gestores para que eles compreendam de que forma isso tem que ser utilizado. E eu acho que essa é uma conversa que a gente pode ter ela ainda mais aprofundada, para que esse recurso, quando ele vier e entrar via município, via estado, ele seja distribuído da melhor forma possível para os territórios. Olha, quanta coisa importante saiu aqui, né? Então, a gente acaba percebendo que eu também tenho a minha iniciativa individual, mas nos últimos 8, 9 anos, a minha movimentação todinha tem sido coletivo. E isso tem sido muito complicado, assim. É muito difícil trabalhar no coletivo, porque a gente não tem realmente apoio das instituições, as manifestações culturais não são respeitadas, mas eu acho que nós estamos num momento de construir isso. E eu estou acreditando muito que essa construção vai se dar a partir da organização dos pontos de cultura. Então, não percam esse tempo, não percam essa oportunidade. Quem não faz parte do grupo, por favor, ingresse o grupo, traga suas opiniões lá, preencha um formulário para que você tenha certificado do seu ponto de cultura, para que você possa trabalhar com mais acessibilidade, com mais igualdade. Tá bom? Se alguém tiver mais alguma coisa a acrescentar, eu abro o espaço aqui para a gente encerrar esse momento de hoje, que eu acho que foi muito importante, muito construtivo. Então, eu agradeço aí a atenção, o carinho e a contribuição de cada um de vocês. Esse momento se encerra aqui, mas a nossa interação ela continua nos grupos, que nós estejamos conectados para a gente fortalecer ainda mais essa movimentação. Estamos vendo a possibilidade de termos um ponto para a gente se encontrar e discutir algumas coisas no ATL, de 7 a 11 de abril. Então, se você estiver por lá, também esteja atento, a gente vai estar comunicando isso também. Sigam o Instagram do Pontão de Culturas Indígenas, @Pontão de Culturas Indígenas, para você ficar por dentro das informações, das circulares que a gente coloca lá. Infelizmente, para a gente poder compreender algumas coisas, a gente tem que participar de algumas bolhas, né? Tudo está sendo muito em bolhas, isso é muito perigoso, mas ao mesmo tempo também facilita os nossos diálogos e a articulação que a gente precisa fazer, que não é pequena, né? A gente tem um território imenso, né, que é o Brasil, dividido em diversas regiões, estados e biomas, e a gente está tentando conectar e fazer esse discurso se fortalecer, essa movimentação se fortalecer e essa rede ser bem montada, com bons representantes, para que nós possamos, junto ao Ministério da Cultura, cobrar o que é de direito nosso, tá bom? Desejo uma boa tarde para vocês. Me desculpem aqui se teve alguma trave, não é a intenção é realmente compreender e trazer também um pouco da filosofia de como nós estamos trabalhando, de como isso foi pensado pelo Pontão de Culturas Indígenas, que tem toda uma equipe trabalhando por trás disso, para fortalecer mesmo essa comunicação, para fortalecer esse movimento. Não é algo simples, é algo muito complexo, mas nós estamos aqui, estamos tentando e fazendo da melhor forma possível, da melhor forma que a gente consegue fazer. Não esqueçam de compartilhar o link da nossa comunidade no WhatsApp para outros parentes, para que ele ingresse à nossa comunidade e a gente vá ajudando, né, fortalecendo cada movimento em cada região, em cada território, porque vale mais quando nós estamos juntos, quando nós nos entendemos coletivo, quando nós podemos contribuir para que todos possam ter os mesmos direitos, para que todos possam acessar da melhor forma. Tá bom? Uma boa tarde para vocês.
A live vai ficar gravada, então quem não assistiu depois, lá no grupo a gente disponibiliza o link dessa live e você pode compartilhar com outras pessoas. Ana, quer acrescentar alguma coisa? Não, foi ótimo, gente. Muito obrigada. Eu anotei os números que vocês passaram aqui no grupo e vou adicionar lá no grupo do Norte. E só reiterar, né, fortalecer essa ideia de que o Pontão de Culturas Indígenas, ele faz essa parte técnica, né? Ele é uma ponte entre a sociedade civil, que é no caso os povos indígenas, e o poder público. Mas então a gente cria essas ações, como por exemplo essa ação de articulação, criando os grupos, mas vocês são ali responsáveis por movimentar os grupos, por fazer mais reuniões. A gente puxa algumas reuniões como essa, mas para que a rede seja realmente fortalecida, que vocês mantenham isso forte e atuante, né? E me colocar aqui à disposição também de vocês, assim como toda a equipe do Pontão, para auxiliar no processo, no que for necessário. Obrigada. Boa tarde, gente. Tchau, até mais. Tchau.